Eu queria destacar um aspecto desse lance de Moisés, porque eu tenho uma opinião diferente da que Minhoca apresentou, e até entendo que é uma opinião que talvez não seja muito usual. Mas eu não acho que era um fair play assim muito necessário, e eu acho que é uma decisão muito controversa do jogador. É uma situação muito difícil para o jogador. Porque ali ele se vê numa encruzilhada de dois aspectos que formam a sua identidade, né? Uma é a do coleguismo. Ele é um jogador de futebol e, assim como ele, outros jogadores de futebol. é, o que eu quero dizer, não é nem assim como ele, é que os jogadores de futebol, como um todo, são uma classe que vai cooperar em vários aspectos, como qualquer classe, são profissionais que passam por uma história de carreira, relação com a profissão muito peculiar, aí diferente de quase todas as profissões, a de jogador de futebol profissional, ela começa de forma muito precoce, precisa ser levada muito a sério, muito cedo. Isso faz com que a categoria ela tenha suas especificidades. Enxergo isso com naturalidade. Então, vejo que ele tinha o aspecto do coleguismo ali, e que é natural você ter empatia, ter compaixão de certa forma, mas ao mesmo tempo a encruzilhada se dá porque ele também é um jogador do Fortaleza, um time que poderia ter chegado a um gol se ele tivesse seguido a jogada sem descumprir nenhuma regra do jogo. Eu não vou dizer que a lesão faz parte do futebol, porque muita gente pode dizer que não, mas no regulamento, tal, não sei o quê. Vou falar que a lesão ela é um aspecto do futebol. Ela existe no futebol, como qualquer esporte, basicamente. Existe a lesão, é um cenário. Muitos esportes que eu acompanho, inclusive, encerram a disputa a partir de uma lesão, acontece. E não estou falando só de esporte de combate, não. Às vezes você está num esporte de tênis, como tênis, por exemplo. Tem uma lesão, acontece, perde o jogo. É isso aí. Faz parte do jogo, é um aspecto do jogo. E ali, naquele caso, não houve uma lesão preocupante. Não em preocupação com um atendimento imediato. Não é um choque de cabeça, não é um jogador que cai no chão do nada e apaga. É um jogador que sente a lesão muscular, né? E, assim, é, eu entenderia se Moisés tivesse olhado aquilo ali, pega a bola, feita a diagonal ali da lateral do gramado para dentro, cruzado a bola, tentado um drible, qualquer coisa. Se fosse com o meu time, se fosse um jogador do meu time, eu teria ficado chateado. Sendo bem Sim. claro, eu teria ficado chateado. Eu teria ficado puto, na verdade, com Moisés. Agora, estou colocando aqui a paixão também para falar. E estou dizendo, se fosse no meu time, eu teria ficado puto com Moisés. Mas estou trazendo esses outros aspectos do coleguismo, da camaradagem, por entender que é um profissional, é um ser humano complexo, com várias nuances. E entendo, estou tentando enxergar ali a raiz da decisão que ele tomou. Mas queria trazer aqui o meu ponto de vista, não vou apontar o dedo para ele, dizer que ele está errado, justamente porque eu trouxe esse outro aspecto do coleguismo, da empatia. Acho que é uma coisa natural, né? Mas eu entenderia se ele tivesse partido para cima. Porque, como eu disse, não é um choque de Sim. cabeça, não é um jogador que desmaiou ali. Foi uma lesão uma lesão muscular, uma lesão que eu acho que é um aspecto natural do futebol. E eu, particularmente, não gostei, não teria gostado, principalmente da decisão de Moisés, se tivesse visto. Como alguém que gosta de futebol, você olha e fala, pô, legal, o cara se preocupou ali, foi uma coisa meio romântica, uma coisa do fair play, né, do bom mocismo. Pô, não vou apontar o dedo pro bom mocismo, né, mas acho que no futebol tem o seu lugar, tem o seu momento, e não acho que seria errado, por exemplo, se ele tivesse pego a bola e partido para dentro. Eu queria trazer esse aspecto. Se vocês quiserem comentar, fique à vontade. Minhoca já trouxe uma visão, Luca
Não tratou exatamente, mas fica à vontade. Eu não vou mentir, cara. Eu acho que é muito do contexto, sabe, Celso? Eu acho que na maior parte dos contextos, eu não ficar. Eu não nem fico. Para mim é indiferente esse momento, né, esse lance. Eu não trato ele como decisivo para o jogo. Mas eu trato aqui com uma questão de muita importância, porque eu também não julgaria o Moisés se ele fosse para cima. Independente de ele ser jogador do Fortaleza ou não, eu não ficaria com raiva. Por quê? O Fluminense fez cera. Desde o momento que ele fez gol, o Fluminense fez cera. Cera mesmo. E o Fluminense não tomou um cartão por cera. Um cartão por cera. Nenhum. E fez cera desde os 9 minutos do primeiro tempo. Desde que fez o gol, o Fluminense fez cera. Agora o Ceballos toma cartão porque a bola é atrasada na hora de bater um lateral com 5 minutos de jogo, né? Contra o Botafogo. Então o Fluminense fez o jogo inteiro e não teve cartão. Então essa é a primeira situação. A segunda situação foi na lesão do Tite. O Fluminense não queria parar o jogo. O Tite cai no chão sangrando e o Fluminense quer continuar jogando. Ou seja, não teve fair play. O jogador que teve que ser substituído. Lesão. Bonita seu cachorro, bonito. Tá querendo participar do comentário, da opinião. Olha aí. E o terceiro momento, cara, para mim é o mais grosseiro de todos, porque no primeiro tempo tem um cruzamento que o Fluminense tira e a bola bate no Daronco. E pela regra, realmente, a bola tem que voltar para o Fluminense. Porém, para quem estava assistindo o lance, aquela bola ia voltar para o Fortaleza, que tinham 3 jogadores de Fortaleza, um, inclusive, provavelmente em chance de chute para frente do gol. E era o Hércules, que é um dos melhores finalizadores de média distância do Fortaleza. Exatamente. Ou seja, o que o Fluminense faz? Devolve a bola para o Fortaleza, porque sabia que a bola ia voltar para o Fortaleza, mesmo que isso fosse um chutão? Não, o Fluminense continua jogando. Ali, para mim, era um momento de fair play. Então, aquela questão, faltou o Moisés entender o contexto do jogo na hora do fair play. Eu acho que é isso. Achei bonito, legal, mas acho que faltou entender o contexto. Teu time é lanterna, o teu time adversário, se fosse ao contrário, provavelmente não faria fair play, porque teve oportunidades para isso no primeiro tempo e não fez. Então, cara, é aquela questão, né? Normalmente as coisas não é olho por olho, dente por dente, mas tem situações que tem que ser. Essa era uma delas. Faltou para o Moisés, talvez, entender o que está acontecendo com o Fortaleza. Final da Copa do Mundo, Brasil, 98, o Brasil tomando de 2-0 da França, o jogador da França cai para fazer cera, o Rivaldo joga para lateral, e tipo, dá loucura. Como o esporro de Edmundo, né? Porra. Tu tá na lanterna do brasileiro, tu não tem uma vitória em 6 jogos. Cara, desculpa, Nino, é chato, mas, cara, é do jogo. É do jogo. Corpo é uma máquina, uma hora quebra. Infelizmente, não foi dividida, não foi lance que o jogador do Fortaleza foi no ponto mano a mano. Não tô com raiva disso, para mim é diferente. Mas essa questão é essa, né? Faltou ali entendimento do contexto do jogo e do Fortaleza. Como eu estava mencionando, Celso. Para mim, se eu fosse também torcedor ali, na hora eu teria ficado muito irritado com a situação. Perdendo de 1-0, como disse o Luca, né? Na lanterna do campeonato, precisando empatar o jogo e tudo mais. E por isso que eu falei que ficou muito legal com o gol dele logo após, entendeu? Porque é como se ele tivesse feito tudo certo na prática, entendeu? Porque, assim, se fala muito assim, só para contextualizar, no futebol brasileiro não há fair play praticamente, não há fair play. Isso é tão inusitado porque o fair play... na verdade, é um mau uso do fair play, não, né? Quando há o fair play, como foi esse caso do Moisés, a gente até debate essa situação. Aconteceu isso com o Rodrigo Caio e Jô. Eu lembro demais, porque né, nesse eu fiquei irritado, por exemplo, com o Rodrigo Caio. Tá vendo? Não, é por isso que eu tô dizendo. Eu entendo a raiva do torcedor do Fortaleza, certo? Mas, obviamente, eu não vou ser maluco de dizer o que o Rodrigo Caio fez e o que o Moisés fez é algo errado. Não é algo errado. É uma escolha pessoal dele. Que aí ele tem que pagar também pelo contexto que ele está inserido. O time não está bem, o time está na zona de rebaixamento, o time é lanterna, o time precisava vencer e essa atitude dele irritou muita gente. Então, eu acho que a gente só não pode condenar o gesto, certo? Condenar o gesto, certo? Então, ao mesmo tempo, se ele tá nem aí, faz igual a 99,7% dos jogadores do Brasil, que se dane, eu vou para cima. O Fluminense não ia fazer isso,
Mas é por isso que eu estou dizendo assim, eu não acho que é uma questão de clube A, clube B, C ou D, é do ser humano, é do indivíduo. Talvez nenhum outro jogador do Fortaleza talvez tivesse feito isso. O De Pietri ia para cima, o Robson iria para cima, o Romero ia para cima, ia estar pouco oxigênio. O Moisés não quis fazer isso. Então, eu acho que eu aplaudo a atitude dele como ser humano. Sério, eu aplaudo a atitude dele como ser humano. Agora, claro, no contexto do jogo, realmente ele perdeu uma chance de ataque que eu nem sei se teria realmente uma boa jogada de ataque. Porque não é que estava, por exemplo, e aí também para explicar contexto. Já aconteceu uma vez, acho que foi na Inglaterra, enfim, foi lá na Europa, um cruzamento na área, o goleiro tá deitado no chão reclamando de dor e o cara pega a bola com a mão e ele diz, peraí, parou, tem que atender o cara aí, entendeu? Ele percebeu na hora que ele não podia, ele tava ali com o gol. Mas é isso que eu tô dizendo, para mim é diferente. Pronto, aí exatamente. A gente tem um cara no chão. Isso, depende do contexto. É uma situação que você não... É isso Esse que eu tô contexto dizendo. específico do Moisés era uma jogada na esquerda que até tinha uma defesa. A questão é que ele passaria facilmente pelo Nino, mas tinha outros jogadores. Tinha outros jogadores. 3 jogadores. Não era um lance Moisés, Nino e o gol, o Moisés de Nino e o Fábio, entendeu? Tinha ali uma recomposição, tinha uma cobertura. A questão toda foi porque eu acho que a irritação foi por conta disso. Poxa, a gente tá precisando fazer o gol. Não para, cara. Se for para parar, que pare o Fluminense, entendeu? Ou que pare o ato, Daronco, que pare o jogo. Não você, que tá precisando fazer o gol. Então, nesse ponto, eu entendo, mas volta a ressaltar. A atitude do Moisés não tem que ser condenável. Tem que ser condenável. Você pode criticar porque você queria que ele continuasse na jogada, como tantos outros jogadores fazem aqui no Brasil e na América do Sul.